Gente, bom dia. Bom dia. É uma felicidade muito grande para mim estar aqui com vocês para falar sobre a importância da literatura para a nossa vida. Agradeço, Raimundo, agradeço esse projeto que é belíssimo, viu, Raimundo? É um projeto que, sem sombra de dúvida, o nosso desejo é que ele multiplique cada vez mais, que outras iniciativas semelhantes a esta possam correr pelo estado todo. Eu tenho andado muito em diversas cidades do estado, porque estou à frente também de um trabalho que envolve academias de letras. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês devem ouvido falar na Academia Brasileira de Letras. Mas nós temos hoje no Pará 23 academias municipais, cada cidade com a sua academia, trabalhando também pelo livro e leitura. E as cidades que eu tenho ido, elas basicamente estão dependendo deste trabalho feito pelas academias. São carentes de espaços como este, por exemplo. Na minha cidade nós não tínhamos, Castanhal nós não tínhamos, até que chegou agora o Sebo do Gueto para lá também, que vocês têm aqui em Belém. Chegou então o Sebo do Gueto, passamos a ter um espaço também para diálogo sobre literatura, sobre livro e leitura, mas não tínhamos por muitos anos. Falar de literatura, eu gostaria muito de de passar bem longe. Toda vez que eu trato sobre literatura, eu sempre procuro passar bem longe desse tom mais acadêmico, mais de estudo literário. Tem um pensamento que entende que o poeta e a poesia, vocês têm um livro de poesia agora nas mãos, que é o meu primeiro livro de poemas. Até então eu só tinha trabalhado prosa. Mas agora eu resolvi me lançar nesse mar da poesia, que diz o seguinte, que o poeta é como uma criança que encontra um brinquedo, de repente algum objeto eletrônico, e ele tem a curiosidade de saber como é que aquele objeto eletrônico funciona. E aí ele vai tirando parafusos, quebrando, vai abrindo, até descobrir como é que funciona ali por dentro. Isso é para nós, poetas que produzem a poesia. Existe o poeta que não produz. Você não precisa escrever poesia para ser poeta. Você não precisa. A poesia, ela não está restrita ao texto escrito, ao livro. Você pode enxergar poesia. Você pode. A gente diz que é ser transpassado pela poesia. Nas pequenas coisas da vida, nos pequenos detalhes do mundo. Infelizmente, né, Raimundo, hoje a gente anda como eu, que cheguei aqui tão cabisbaixo, com o olho grudado no celular, que a gente não percebe muita poesia do mundo. Mas o mundo tem poesia por aí, inclusive nas coisas feias. As coisas que a gente olha e diz assim, isso não tem uma estética aparentemente bonita, mas pode ter poesia ali. Então é possível extrair poesia dos nossos arredores. A gente não precisa escrever para ter essa poesia em nós. Agora o poeta é o profissional que pega esta poesia que está pairando e ele transforma em palavra. Aí eu tenho o poema. E aí eu já vou diferenciar. Poesia não é o poema. O poema é a parte escrita da poesia. Poesia não tem corpo. Poesia está aí. Quando nós transformamos em poema, como vocês têm aí nas mãos, aí nós vamos ter este corpo da poesia. Então é preciso entender que a literatura, seja poética, seja prosa, ela pode ser vista de uma forma mais próxima de nós. E não apenas como entretenimento, mas como uma ferramenta que pode nos ajudar a mudar de vida, a ter uma vida melhor. Tenho certeza que todos vocês têm sonhos de crescer profissionalmente e vocês vão precisar da leitura. Vocês podem não gostar, de repente, de livro literário, de ficção, de poesia, de prosa, mas da leitura vocês não vão escapar. A leitura na nossa vida é igual
os zagueiros da Alemanha quando o Brasil perdeu de 7-1. Para onde? Quando o brasileiro pensava gol da Alemanha. A leitura é assim na nossa vida. Então vocês vão precisar da leitura. Vocês podem não gostar, espero que gostem, da parte mais artística dessa leitura. E essa leitura vai ajudar vocês em muita coisa. Vai ajudar vocês a ter um pensamento mais conciso, a saber representar aquilo que a gente pensa. Porque às vezes a gente pensa algo, mas não sabe como traduzir em palavras, expressar ou colocar no papel, principalmente na hora da redação. Então, à medida que você vai lendo, você vai ampliando o seu conhecimento sobre palavras, por exemplo. Isso é uma coisa que vai ficando automática. Você vai lendo, sem perceber, uma ou outra palavra se repete de um livro para o outro, e aquilo vai entranhando em você. E aí você vai aprendendo a se comunicar com mais clareza, com mais concisão. Quando eu falo concisão é porque geralmente o livro, o autor, ele tem que escrever as coisas ali de forma muito concisa, detalhada. Ele não pode perder muito tempo repetindo um pensamento. Você pode falar uma vez. Talvez ele retome depois, mas com outra abordagem. Mas se ele ficar repetindo aquele pensamento o tempo todo, vai ficar enjoado para o leitor. Então ele tem que ser conciso. O nosso pensamento vai se moldando dessa forma, à medida que a gente vai lendo. Mas essa literatura também, ela pode nos arrancar de uma situação, e eu tenho certeza que hoje eu estou falando, são alunos de escola pública, não é isso? Eu fui aluno de escola pública a minha vida inteira. Eu tenho certeza que as situações que vocês enfrentam hoje, na vida de vocês, na casa de vocês, situações culturais, situações econômicas, a luta por um lugar ao sol, por dias melhores, ter esperança na vida, tudo isso daí eu passei quando eu tinha a idade de vocês, passo ainda. Vocês nunca vão não ter um momento em que vocês dependerão da esperança. A esperança nos move sempre. Mas esta pindaíba, por exemplo, da idade de vocês, de não ter dinheiro para comprar livro. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha condições de comprar livro. Não venho de uma família rica, abastada. Minha família também não era de leitores, não era de pessoas que gostavam de ler. E também a opção entre alimento e roupa e livro era alimento e roupa e comida. Então eu vim aprender a importância da literatura e o gosto por ela por volta dos meus 14 anos, 15 anos, quando eu entrei numa biblioteca de escola, da minha escola. Não era bem uma biblioteca organizada, eram livros espalhados pelo sofá e parecia mais um pandemônio. E esbarrei com uma poesia que gostei de ler. E aquela poesia grudou no meu coração, na minha mente. Eu não sabia quem era o autor, só vim saber muitos anos depois. Se tratava do Mário Quintana. E ali eu gostei da literatura. Comecei a ler, não tinha recursos para comprar livro. Então, perto da minha casa, tinha um vizinho amigo da minha mãe, e ele tinha uma assinatura da revista Veja. Então ele deixava na sala as revistas antigas. E toda vez que minha mãe e meus familiares iam para lá conversar com ele, eu ia também, e eu aproveitava para pegar aquela revista e ficava lendo algumas crônicas. Eu me lembro claramente, crônica do Jô Soares, crônica do Milor Fernandes, que ele escrevia à época para Veja. E ali eu continuei nessa luta para ser um leitor, mas sem livros ainda. Não tinha livros, não tinha condição de ter livro. Eu vim comprar o meu primeiro livro que eu pudesse chamar, esse livro é meu, e lê-lo completamente, já quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar como uma profissão que talvez nem exista mais hoje, que era o arriador. Vocês já ouviram falar no arriador? O arriador era um funcionário que trabalhava junto com o embalador de supermercado. O embalador também está desaparecendo. Então tinha o embalador, embalava os produtos, e o arriador era o profissional que pegava o carrinho com as compras e levava até o carro
do cliente, e até o estacionamento e tal. E aí vocês devem questionar, porque começou a trabalhar, então ele pegou o dinheiro dele e saiu para comprar o livro. Não. Porque assim como a maioria dos brasileiros, todo o meu salário já estava empenhado com as contas, para ajudar as contas de casa. Não tinha para comprar livro. Mas o arreador, ele tinha uma coisa. Uma briga entre embalador e arreador, porque o embalador queria ser arreador às vezes. Porque o arreador, como ele ia deixar as compras no carro do cliente, alguns clientes davam uma gorjeta para o arreador. R$1, moeda, a maioria era moeda. E eu fui juntando, no meu segundo mês de trabalho eu fui juntando esse dinheiro. Eu me lembro o valor, cheguei a R$21 em moeda, adquirida dessa forma, gorjeta, que os granfinos davam. E esse primeiro dinheiro, eu comprei um livro do catálogo da Avon, que nem vende mais. E foi esse livro, o meu primeiro livro, eu tenho ele em casa até hoje. E eu tenho justamente para me lembrar, primeiro, de onde eu vim, segundo, da importância dessa leitura na nossa vida. Porque as circunstâncias econômicas não me permitiram ter acesso ao livro. Mas eu persisti neste desejo de ler, de conhecer mais, de me apegar à literatura. E não era para ser escritor. Eu não queria ser escritor, eu não tinha isso em mente. Eu queria apenas ler, eu queria apenas ter acesso ao livro. E eu guardo esse livro hoje com muito carinho, exatamente como um símbolo de como a literatura pode modificar a nossa vida. Hoje, eu me tornei um dos autores mais premiados do Estado. Eu ganhei todos os prêmios que vocês possam imaginar que tem de edital público, de Fundação Cultural do Pará, de Secult. Anteontem, quando iniciou a Feira Panamazônica, um dos meus amigos que estava lá me mandou um print da foto que ele bateu lá, porque lá na feira, não sei se vocês já foram, mas eles fizeram lá um telão bem grande e apareceu lá um trecho de um projeto que eu fiz com ele. Então você imagina a alegria da minha vida de olhar para trás e ver a luta que eu tive para me tornar um leitor e hoje ter lá o meu rosto aparecendo no telão na Feira Panamazônica. Hoje poder entrar em órgãos que trabalham com arte e cultura e ser respeitado como autor. Hoje estar trabalhando com as academias de letras do Estado e estarmos criando um projeto, nós pretendemos que sirva também para incentivar o livro e a leitura no Estado. Então ler fez muita diferença na minha vida. Eu disse para vocês que o livro ajuda vocês a ter uma concisão melhor de pensamento, a ter um leque de palavras para vocês expressarem o pensamento de vocês. Mas ele ajuda também na inter-relação, em a gente construir relacionamento. Isso daqui que nós temos, e é muito simbólico inclusive, nós estejamos com a nossa retaguarda com livros e eles estão nos cercando. Vocês podem perceber, os livros estão nos cercando. Eu diria que nesse momento, vou usar agora a minha verve de poeta, eles estão aqui nos agarrando, empurrando um de encontro ao outro, nos mostrando essa possibilidade de nós termos esse relacionamento entre nós. É muito legal quando a gente... Eu tenho ciúmes de emprestar um livro meu, ciúmes, confesso. Mas às vezes eu exerço esse desprendimento de emprestar. Então, quando você empresta um livro para um amigo, ou um amigo empresta para você, é isso daqui que você faz. Percebam como ele funciona como uma ponte. Nós estávamos... Tem um pensador que diz que nós somos seres descontínuos. Jorge Bataille. Ou seja,
nós não continuamos para lugar nenhum. Nós nascemos só e morremos só. Mesmo quando duas pessoas morrem, por exemplo, num acidente juntas, mas cada uma morreu no seu lugar. Morreram só. Então nós não continuamos, mas nós temos um desejo de continuar. De repente ter uma ligação com o outro. E existem muitos caminhos que a gente encontra para fazer isso. O amor é um desses. A gente ama e é amado, raro acontecer. Geralmente é só um que ama. Mais do que o outro. Quando a gente ama e é amado, existe ali uma ponte. Ao ponto de que os amados se sentem uma só coisa, um só ser. É um tipo de continuidade. O livro, quando a gente mantém esta relação humana de troca, de compra, porque qualquer um que entre aqui para pegar um livro desses da prateleira, no ato em que ele coloca a mão nesse livro, ele de certa forma está criando uma ponte com este projeto do espaço cultural. Como se este projeto também tivesse, ele e o projeto, esta ponte de relacionamento. Então toda vez que vocês emprestarem, comprarem, vocês estiverem com um livro, vocês estão construindo este relacionamento, estão construindo uma ponte. Nem que seja por um segundo. Quando você dá o livro para a pessoa, mas você construiu esta ponte. Então a literatura, ela não pode se restringir apenas a uma linguagem ou a um cenário de estudo. Existem estudiosos que estudam a literatura. O pessoal, principalmente que é formado em letras, como eu, vem dessa cadeia aí de pesquisa, de entender o texto como uma ferramenta de análise, que a gente se debruça e começa a criar várias teses, e daí o pensamento vai embora. Isso é lindo, eu acho maravilhoso. Mas um escritor chamado Humberto Eco, ele considerava a figura do leitor empírico, que eu chamo de cotidiano, que é aquele leitor que pega um livro, ele não quer entender necessariamente quais são os sentidos mais profundos da literatura do Machado de Assis. Ele quer ler, quer entender a história, quer entender quem foi Capitu, quer entender quem foi Bentinho e essa relação de ciúme entre eles. Então ele está ali, ele vai abrir o livro e ele vai ler, não com pensamento de estudo, mas com pensamento de prazer, com pensamento de se sentir pertencente. Quando a gente abre um livro, por exemplo, de um autor paraense, eu vou pedir isso para vocês, pelo amor de Deus, leiam autores paraenses ao longo da vida de vocês. Nós paraenses, aqui na nossa terra, temos que lutar por um leitor para as nossas obras, porque é muito mais fácil vocês esbarrarem com os livros mais conhecidos, Machado de Assis, Clarice Lispector, são ótimos, mas acho que dá para encontrar um tempo para ler também aquilo que é construído e que é escrito pelos nossos autores. Quando eu li Alcídio Jurandir, Chove nos Campos de Cachoeira, me senti espelhado. É a minha terra, são as minhas coisas, é o meu povo, é a minha realidade que está ali, são os meus rios. É o Caroço de Tucumã, que é uma figura muito conhecida do livro, Caroço de Tucumã. Então, se eu puder fazer um pedido para vocês, é esse, que vocês olhem para a literatura com esse sentido de que será importante para a vida de vocês. Os tornará mais humanizados. O mundo hoje tende a nos meter num processo de desumanização, de nós tratarmos o outro e nos relacionarmos de uma forma muito frágil e quase desumana. A internet hoje, rede social, todo esse mundo que a gente vive é um mundo muito frágil nos nossos relacionamentos. Na minha época, época do Raimundo também, por exemplo, era difícil a gente terminar a amizade. Não que não terminasse,
Mas é porque quando tinha algum problema, a gente tinha que se encontrar, tinha que se encarar e olhar um no olho do outro e ou partia para porrada ou se entendia. Vocês hoje é só bloquear. Não precisa nem olhar para a cara do sujeito, nunca mais. Bloqueia, o sujeito não te enxerga mais, nem você enxerga o sujeito e simplesmente deixa de existir um para o outro. É muito fácil terminar uma amizade assim, porque tu não tens que olhar na cara do teu amigo e ver o olhar dele e vocês conversarem. Então o mundo que é apresentado para vocês hoje é um mundo de relacionamento muito frágil. É um mundo que se diz não tem um caminho progressivo, ou seja, não tem hoje, amanhã e depois, tem o hoje, tem um recorte, tem este momento.